atender a santa convocação do Senhor para esse culto hoje, abrindo a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 122. Livro dos Salmos, capítulo 122. Assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé, aqueles que podem. Juntos nós louvaremos ao Senhor com o Salmo 122. Alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Vamos a uma oração, meus irmãos, de invocação. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai, Deus Criador de todas as coisas, soberano e sublime Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos de Israel, o Deus presente, o Deus conosco. Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, nós nos achegamos diante do Teu santo, do Teu alto e sublime trono e rogamos ao Senhor, ó Deus, que receba as nossas orações, que receba, Senhor, o nosso louvor, que receba, Senhor Deus, a nossa vida como sacrifício vivo diante do Teu altar. Senhor, nós atendemos à santa convocação do Senhor para lhe cultuar, para lhe servir, para lhe prestar, Deus, serviço nesta manhã, e que nós possamos ser achados diante do Senhor em fidelidade. Deus, nós rogamos ao Senhor que receba este nosso louvor, que receba as nossas orações e que o Senhor, meu Deus,
venha nos edificar nesta manhã com a Tua palavra, nos edificar, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Senhor, estende a nós as Tuas mãos, nós te rogamos. O Deus Todo-Poderoso que está atento para ouvir a oração daqueles que lhe clamam, para ouvir a oração daqueles que têm o coração contrito. Por isso, Senhor, nós te pedimos de todo o nosso coração, aceita nosso louvor, aceita, Senhor, o nosso culto ao Senhor. Deus, consagramos a Ti este momento, consagramos a Ti este dia do Senhor, que possamos durante todo este dia permanecer cultuando o Senhor, lhe servindo. Deus, que nada nem ninguém tome lugar que pertence somente ao Senhor, que nada nem ninguém neste dia tome o Teu lugar, ó Deus, de honra, o Teu lugar, Senhor, de destaque em nossas vidas, que tome o Senhor a primazia dos nossos dias em todo o tempo. É o que nós te pedimos, Deus. E que o Senhor nos conduza em paz, meu Deus, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua proteção, em todo o tempo, em tudo que nós fizermos. Que só o Senhor tenha liberdade neste dia, neste local, para que somente o Teu Espírito fale e somente o Senhor seja honrado, glorificado e adorado, Deus. É assim que nós te oramos e te glorificamos de todo o nosso coração, em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos assentar. E eu quero convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor com o Salmo 117. Assentados mesmos. Ao Senhor Deus dê louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Amados irmãos, eu os convido para a leitura da Santa Lei de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amados irmãos, nós estamos diante da santa lei de Deus. Nós estamos diante dos preceitos morais que o Senhor Deus, Ele criou. E diferentemente das outras, de todo o restante da sua palavra, em que Ele inspirou homens a escreverem, a santa lei Ele escreveu com as próprias mãos, com o próprio dedo de Deus. Entregou para Moisés nas tábuas de pedra e deixou um ornamento eterno para que fossem guardados e cumpridos esses preceitos. Eles são o nosso guia moral. Nós não temos condições, é verdade, de cumpri-los todos, porque nós ainda temos uma natureza distorcida dentro de nós, manchada pela queda, pelo pecado do Jardim do Éden. Mas em Cristo nós somos justificados e nele nós podemos buscar a justificação do Senhor. Nos esforcemos, irmãos, para ter sempre a santa lei de Deus em nossa mente, viva em nosso coração. Pois ela não nos traz salvação, mas ela nos mostra o grande amor de Deus, a grande graça, a grande misericórdia que Ele teve para conosco, dando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar uma morte terrível e para que nós pudéssemos ser justificados e ser perdoados dos nossos pecados. Eu dizia recentemente que é um código muito simples, é um código com apenas 10, seriam 10 artigos se fosse no nosso modelo de legislação, apenas 10 artigos, mas que nós não conseguimos. É um código simples, mas ao mesmo tempo muito difícil para o homem. Por isso que o Senhor demonstrou o seu amor conosco e nos fez ser justificados através do sangue do seu Filho amado. Irmãos, tenhamos em mente que a lei de Deus ela não nos traz salvação, mas ela nos mostra que nós somos pecadores e que o Senhor Deus, Ele nos abençoou com a sua graça. Ele é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus longânimo e compassivo, um Deus que fez de tudo, fez o seu plano perfeito para que nós pudéssemos ser chamados também de filhos de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados e reinseridos na presença de Deus. Então que nós possamos ter isso em mente. E nesse momento eu os convido para uma oração sincera. Se você identifica que há algum pecado não confessado e você deseja confessar isso diante do Senhor, é um momento oportuno, é um momento em que nós podemos fazer isso. De maneira silenciosa, você pode pedir ao Senhor, confessar ao Senhor e pedir a Ele perdão. Aproveite e peça também ao Senhor que conceda que o seu Espírito Santo lhe dê condições de vencer a sua natureza pecaminosa, lhe dê condições de ter o caminho iluminado pela sua palavra santa, para que nós possamos juntos caminhar rumo ao nosso alvo, que é Cristo, sempre sendo aperfeiçoados, né? Se errarmos, que possamos nos consertar diante do Senhor. Se você identifica um erro, peça ao Senhor ajuda, rogue, clame ao Senhor Deus, porque Ele está sempre pronto para ouvir as suas orações. Feche seus olhos, numa oração silenciosa, confesse a Deus algum pecado não confessado ainda e peça ao Senhor perdão pelas falhas cometidas. Senhor Deus poderoso, nós rogamos ao Senhor neste momento, ó Deus, porque a Tua palavra ela nos ensina que nós nos acheguemos ao Senhor, ó Deus, com o coração contrito, que o Senhor está perto daqueles que têm um coração contrito, que o Senhor está perto, o Senhor está pronto para ouvir a oração daqueles que clamam ao Senhor, a oração daquele que é justo. Deus, nós não temos outra forma de ser justificados se não for pelo sangue do Teu amado Filho. Por isso, neste momento, Senhor, nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que perdoe, Deus, as vezes que nós, porventura, tenhamos ofendido a Tua santidade. Deus, perdoe aquelas vezes que nós agimos de forma
a desonrar a Tua palavra, meu Deus, de forma a desrespeitar os Teus preceitos. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós alimentamos pensamentos maus, alimentamos, Deus, pensamentos pecaminosos, pensamentos, Deus, que não provém de Ti, mas do maligno, Deus, ou da nossa natureza pecaminosa, da nossa própria cobiça, da nossa própria fraqueza. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus. Nós pedimos que nos conceda que o Teu Espírito Santo que nos conduza em todos os momentos da nossa vida, que Ele possa, Deus, produzir dentro de nós fruto de arrependimento verdadeiro, produzir dentro de nós, Deus, o verdadeiro arrependimento. Se o Senhor não nos fizer, Senhor, arrepender, nós por nós mesmos nada podemos fazer. Sem a ação do Teu Espírito Santo, sem a ação da Tua palavra poderosa, nós nada podemos fazer, ó Deus. Sem a ação do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós nada podemos fazer, Senhor. Por isso nós rogamos a Tua ajuda. Nós pedimos, Deus, que nós possamos andar nos Teus caminhos em fidelidade, que nós possamos andar nos Teus caminhos remidos, Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia aprender, que nós possamos a cada dia crescer, que nós possamos a cada dia ser aprimorados no amor, aprimorados, Deus, na justiça, aprimorados, Senhor, na Tua palavra santa, e que nós possamos nos tornar servos fiéis, filhos verdadeiros do Senhor, a cada dia um pouco mais, a cada dia, Deus, aprendendo, a cada dia, Senhor, crescendo, até chegarmos ao ponto de sermos, Deus, considerados a estatura do varão perfeito, como disse o Teu servo. Que nós possamos ser achados diante do Senhor. A nossa oração é essa, em fidelidade. Deus, a Tua palavra, a Tua justiça, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, é que nós confiamos ao Senhor e oramos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E assim nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Amém. Amados irmãos, recebam da parte do Senhor a promessa do perdão que Ele dá àqueles que oram, àqueles que buscam e àqueles que clamam ao Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé que nós somos nascidos de Deus, recebam todos a promessa de perdão da parte do Senhor. Vamos louvar ao Senhor agora. Eu os convido nesse momento a louvarmos a Deus com o cântico do Salmo de número 16. E durante este louvor, você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, tenha liberdade, é um momento oportuno para isso. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro bem eu não tenho. E nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades
conquistas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, e à direita abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, no caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Amém. Amados irmãos, vamos à leitura do Dia do Senhor 37. Dia do Senhor 37. Nós vamos ler as perguntas e respostas 101 e 102. 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Sim, quando o governo o exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamentos. Pergunta 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Irmãos, nós estamos diante do Dia do Senhor 37 e o catecismo ele continua a tratar do terceiro mandamento. Nós, na semana passada, consideramos o Dia do Senhor 36 e nós aprendemos sobre a importância do terceiro mandamento, como é um pecado gravíssimo usar o santo nome do Senhor em vão. Um pecado tão grave que era punido com a morte, com a pena de morte nos tempos dos hebreus. Nós podemos ver que o Senhor, ele diz na sua palavra, que o Senhor não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão. E nós estamos aqui continuando mais um dia do Senhor, falando sobre o terceiro mandamento. É interessante porque nós vamos ver aqui que a maioria dos temas são tratados em apenas um dia. Aqui, o dia do Senhor, o catecismo, ele continua a falar sobre esse mesmo mandamento, Por que nós estamos diante disso? Para ressaltar a importância do terceiro mandamento, para ressaltar
a importância de se manter o nome do Senhor sem ser usado em vão. E também porque nós temos um motivo histórico. Durante a Reforma, durante aqueles primeiros anos, décadas, até os primeiros séculos ali da Reforma, nós vimos que um dos grupos heréticos mais combatidos pelos cristãos foram os anabatistas, e eles ensinavam que um dos seus ensinos errados era que o cristão não poderia de forma alguma fazer nenhum tipo de juramento em nome do Senhor. E aqui nós vemos o catecismo dizendo que sim, é possível fazer juramentos em dois casos específicos, né? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, o que é um juramento, né? O que nós estamos fazendo quando nós juramos? Nós precisamos entender isso, né? Jurar é uma maneira de invocar o nome do Senhor, como nós vimos na resposta 102. É no juramento que nós estamos chamando Deus para que Ele seja a grande testemunha das nossas palavras, daquilo que nós estamos dizendo, daquilo que nós estamos afirmando, daquilo que nós estamos prometendo. No juramento, nós oramos para que Deus, Santo, conhecedor do nosso coração e todo-poderoso, nos castigue se nós mentirmos e nos abençoe se falamos a verdade. Olha a seriedade do juramento, né? Nós estamos, quando juramos, chamando Deus para ser testemunha das nossas palavras. Nós estamos dizendo, o Senhor é a minha testemunha e o Senhor que me julgue se eu estiver falando a mentira ou falando a verdade. Então, irmãos, é muito sério, é algo extremamente, deve ser tratado com extremamente seriedade. Os juramentos, por exemplo, entre irmãos, eles seriam permitidos. Dentro da igreja é necessário que haja juramentos. Nós vemos que, por exemplo, num casamento, dentro de uma cerimônia de casamento, há ali um juramento, na verdade, entre marido e mulher. Nós vemos que há casos em que no Novo Testamento nós vamos encontrar Paulo, por exemplo, e aí eu convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias deixa eu só achar a referência aqui, irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 6, na carta aos Hebreus, né? No capítulo 6, nós vamos ver aqui o autor aos Hebreus, no versículo 16, o autor aos Hebreus ele vai dizer assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, fosse alento que tínhamos nós, que já corremos para refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. O autor aos Hebreus aqui está falando, né, que no mundo onde há mentiras, onde há inverdades, é importante que se mantenha a verdade mediante juramentos. Na pergunta 101 que nós lemos, nós vimos o catecismo fazer menção e falar entre manter e promover a fidelidade e manter e promover a verdade, né? Nós encontramos distinções na resposta 101. Quando nós juramos, por exemplo, perante um tribunal, e aqui é um outro momento em que o juramento ele é permitido, quando nós estamos diante do tribunal, nós somos levados a fazer um juramento de que falaremos a verdade. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma situação militar, os homens que aqui estão já passaram por isso e já prestaram um juramento à nação, o juramento à bandeira chamado, né? Nós fazemos esse juramento para manter e promover a verdade. Por exemplo, quando nós estamos diante de um tribunal, nós juramos que vamos manter e promover o que é verdade. Em outros casos, quando, como eu disse, no juramento de oficiais do exército, ou quando nós estamos lá jurando fidelidade à bandeira, fidelidade à nação, o juramento ele serve exatamente para isso,
Nós estamos jurando que vamos ser fiéis àquela nação, fiéis à nossa pátria, né? Nós podemos ver que há juramentos que são legítimos e juramentos que são falsos. O Senhor Jesus, ele no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 a 37, ele vai tratar dos falsos juramentos, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, do versículo 33, nós vamos ler aqui. Jesus disse assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Irmãos, Jesus aqui, ele não está combatendo esse tipo de juramento que nós falamos aqui, que existe entre uma situação do governo, uma situação militar, ou até mesmo num casamento, até mesmo em algumas outras situações, né? O que Jesus está combatendo aqui são os jeitinhos que os judeus eles começaram a dar naquela época para evitar jurar em nome do Senhor. Sabendo da seriedade que é um juramento, sabendo que quando você faz um juramento você está chamando Deus por testemunha, como nós acabamos de ver, os judeus eles começaram a dar jeitinhos para que não tivessem esse peso sobre a sua cabeça, né? Ao invés de jurar por nome do Senhor, eles começaram a inventar juramentos pelo céu, juravam pela terra ou pela própria cabeça. Então eles tiravam o Senhor da equação do juramento e juravam por criaturas, por criações, né? Deste modo, eles queriam escapar do compromisso que um juramento pelo nome de Deus é. Por isso que o Senhor diz aqui: não jurem de jeito nenhum, não façam esse tipo de juramento, porque esse tipo de juramento é uma falsidade. O Senhor não diz que jurar é pecado, nem diz que é errado jurar pelo nome de Deus, mas ele combate essa prática errada. Mateus 5,33, que nós lemos aqui, está no contexto de Mateus 5,17, que o Senhor ele está dizendo que ele não veio para acabar com a lei e os profetas, isto é, com o Antigo Testamento, ele veio para cumpri-los. O próprio Antigo Testamento nos ensina que Deus, ele queria que o seu povo, quando jurasse pelo seu nome, tivesse ele por testemunha. Deuteronômio 6,13, 10, 20, jurem só pelo nome de Deus. Por isso o Senhor Jesus não proibiu todo esse tipo de juramento. O Catecismo fala da prática de santos do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Um exemplo é o que Abraão diz em Gênesis 21, 24. Eu juro. Além disso, já vimos que Paulo também em suas cartas, também fala isso nas suas cartas, né? Qual é a finalidade do juramento então? A resposta 101 diz que o juramento é para a glória de Deus e para o bem-estar do próximo. Quando juramos, honramos Deus, que conhece o nosso coração. Ele pode testemunhar a verdade. É a sua honra e a sua glória. Mas o juramento é também uma coisa boa para o próximo. É um meio de conter mentiras e para promover a verdade num mundo cheio de mentiras, né? É por isso que mentir sobre o juramento é considerado um crime muito grave em todos os países, né? Não é uma prática exclusiva do Brasil. Quando a pessoa vai fazer um juramento, teve recentemente o presidente dos Estados Unidos, quando foi receber a diplomação do seu cargo, ele fez o juramento com a mão sobre a Bíblia, né? Até foi uma Bíblia que ele não usou a Bíblia oficial, mas usou uma Bíblia que é da família, que é muito antiga, teve até uma reportagem sobre isso, né? Mas se faz o juramento com as mãos, com a mão direita sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. É algo extremamente sério. Então, é algo que nós devemos ter em mente. Não usar o nome do Senhor Deus em vão. Não fazer juramentos com o nome do Senhor em vão. E se for jurar, que seja nesses casos em que é necessário. Por exemplo, uma situação dentro da igreja. Vamos dar um exemplo. Alguém está sendo acusado dentro da igreja e não há provas. O que deve ser feito então, num caso desse?
um conflito, uma contenda entre duas pessoas, dois cristãos, vai ser chamado ali e vão ter que declarar que estão falando a verdade. Vai ter que fazer um juramento ali em nome do Senhor. Não há provas do que estão sendo falado. E aí está trazendo Deus por testemunha. Então ele vai ter que falar a verdade. A verdade deve prevalecer. A igreja de Deus, de Cristo, é detentora da verdade. Então o juramento, ele é permitido nesses casos específicos, mas deve ser tratado com extrema seriedade, com extrema cautela. Porque quando você jura, você está chamando Deus por testemunha das suas palavras e dizendo que o Senhor me castigue se eu não estiver falando a verdade. Não é isso o que nós queremos, né? Não é isso que nós buscamos. Então, que o Senhor abençoe essa pequena porção da sua palavra. Irmãos, nós vamos passar agora para a leitura do texto do sermão, aqui mesmo, aqui pertinho de onde nós estamos, ali em Mateus. Nós vamos para Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 21 a 43. Marcos 5, de 21 até 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Agora nós vamos a Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 18 a 22.
Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado e grandioso Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e agora diante da tua santa, poderosa e sublime palavra. Nós rogamos a ti, ó Deus, humildemente, que nos conceda que o mesmo Santo Espírito que inspirou os seus profetas a escreverem as tuas palavras, que esse mesmo Espírito Santo nos ilumine os olhos, nos ilumine os corações, para que nós possamos receber desta palavra a vida, Senhor. A tua palavra é a vida. Para que nós possamos receber em nossas vidas a verdade. A tua palavra é a verdade. Para que nós possamos receber em nossa vida a tua graça, porque a tua palavra, Senhor, ela é graça. Que nós possamos ser edificados pelo Senhor. E que nesse momento, Deus, somente a sua voz seja ouvida. Somente o Senhor fale. E que nós possamos crescer na tua presença, Deus. Que nesse momento ninguém mais seja ouvido, mas apenas o teu Espírito Santo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que a restauração final de todas as coisas, pelo poder de Cristo, se dará na ocasião da sua segunda vinda. Jesus virá com todo o poder e glória para fazer novas todas as coisas. Acontece que na sua primeira vinda, no seu estado de humilhação, Jesus ele demonstrou o seu poder sobre as forças do mal e a sua capacidade de renovar todas as coisas. Ele fez isso banindo doenças, expulsando demônios, perdoando pecadores, dando-lhes a fé e até mesmo ressuscitando mortos. O evangelista Mateus nos deu um vasto testemunho do poder de Jesus sobre a doença, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a própria morte. Nós vemos esses relatos, e entre outros lugares, em Mateus 4, 23, 24, 8, 16, 17, 9, 35 e 11, 5. E foi assim também que Jesus demonstrou que era Deus, o Messias prometido. Em Mateus capítulo 8 e capítulo 9, por exemplo, Mateus nos relata uma série de milagres operados pelo poder de Jesus, os quais o autenticavam como Filho de Deus e Salvador do mundo. Meus irmãos, nos seus milagres, Jesus revelou não somente o seu poder sobre as forças do mal, mas também a sua compaixão com aqueles que estavam sendo afligidos por Satanás e pelos efeitos do pecado. Jesus ele viu de perto os efeitos maléficos do pecado na vida das pessoas e fez algo por elas. Ele curou pessoas de diversas doenças, ele libertou pessoas da opressão do diabo, ele perdoou pecadores, ele contemplou a dor do luto causada pela morte e simpatizou com a dor de todas as pessoas aflitas que buscaram nele refúgio. Irmãos, é isso que vemos no nosso texto. O poder e a compaixão de Jesus em favor das pessoas aflitas que vieram e recorreram a ele. Ele se deixou ser buscado por essas pessoas e ele as ajudou. Mateus 9, nós estamos aqui em Mateus 9, nós lemos agora 18 a 22. Ele se deixou ser buscado, ele ajudou aquelas pessoas. Por isso, meus irmãos, nesta manhã eu vos declaro,
O Evangelho de Jesus, que se importa com os aflitos, que buscam nele socorro. A primeira coisa que nós vemos no nosso texto é que Jesus ele era acessível a todos que vinham até ele. Aqui no nosso texto nós temos o relato do milagre da cura de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E a disposição de Jesus em atender o pedido de um homem para restaurar a saúde da sua filha. Observem que o surgimento daquela mulher que tocou em Jesus e foi curada se deu exatamente para atrasar a chegada de Jesus na casa de Jairo. Esta menina, ela ainda não tinha morrido quando Jairo foi ter com Jesus. Vamos ver de novo Marcos capítulo 5, deixa marcado aqui em Mateus, e vamos até Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E agora vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. A intenção de Jesus era revelar seu poder sobre a morte ao ressuscitar aquela menina para conduzir Jairo à fé. E você já vai entender essa diferença que existe aqui nos relatos de Mateus e nos relatos de Marcos e de Lucas. Mas o que nos chama a nossa atenção aqui, nesse momento, é que Jesus, ele se deixa ser buscado, tanto por Jairo, quanto por aquela mulher enferma. Jesus era acessível a todos que se aproximavam dele, sem fazer acepção de pessoas. Lembre-se, Jesus ele vinha de uma sequência de muito trabalho. O que está acontecendo aqui? Ele tinha curado um leproso, ele tinha curado o servo de um centurião, curado a sogra de Pedro, além de ter feito muitas outras curas, como nós vemos em Mateus capítulo 8. Sem falar da obra intensa de pregação e ensino que ele vinha fazendo com seus discípulos, com seus seguidores. Ele ainda deu atenção aos discípulos, acalmando o mar. Depois ele libertou 2 homens do poder do diabo e em seguida curou um paralítico, o perdoou, além de salvar a Levi, que é o próprio Mateus, autor aqui do Evangelho, e compartilhar o seu Evangelho com muitos pecadores na casa desse mesmo Levi. O relato está lá em Marcos 9, de 1 a 17. E enquanto Jesus ensinava o Evangelho aos pecadores, seus críticos o estavam repreendendo, porque ele não jejuava como os fariseus. Jesus os repreendeu pela sua incredulidade, em não o reconhecerem como o Messias que veio para cumprir a antiga aliança e estabelecer a nova aliança. Naquele momento, Jesus então é procurado por Jairo e deu a atenção a ele. Em tudo isso nós vemos que Jesus se deixava ser buscado por todos. As pessoas podiam chegar até ele em qualquer momento. Não havia uma torre de marfim que o mantinha à distância das pessoas. Jesus não vivia enclausurado num mosteiro ou num palácio sem ter contato com as pessoas. Jesus não precisava de secretários nem de assessores para atender as pessoas no seu lugar. E algo que nós vemos que é tão comum hoje em dia. Líderes religiosos das mais variadas denominações e religiões que vivem isolados acima de todas as pessoas, não têm contato com o povo. Nós vemos isso na vida cotidiana, políticos que vivem nos seus palácios, literalmente eles moram em palácios, isolados do povo. Mas Jesus, o soberano dos reis da terra, o Senhor de todo o universo, o Filho de Deus, estava ali, atendendo a todas as pessoas. Jesus ele se movia entre o povo. Ele era o Deus presente no mundo dos homens. E note que isso é a essência da sua encarnação. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Jesus estava nas ruas, nas aldeias, nas praças, nas casas. Jesus estava caminhando pelas estradas empoeiradas. Você já caminhou numa estrada de terra empoeirada? Aí passa uma carroça, na época, né, um cavalo, levanta aquela poeira assim, você fica com poeira até dentro dos olhos, né? Era ali que Jesus estava. Nas sinagogas, nas casas dos pecadores, salvando esses pecadores, deixando-se ser buscado por todos que vinham até ele, acessível a todos. As grandes multidões, quando vinham, e também as pessoas em particular. E sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que este mesmo Cristo se importa conosco e pode ser encontrado por mim e por você quando nós recorremos a Ele. Quando nós chegamos a Ele com as nossas necessidades, Ele está acessível. Nós temos duas pessoas aqui no texto que lemos buscando a atenção de Jesus e buscando a sua ajuda. Duas pessoas bem diferentes. Nós temos o chefe da sinagoga com uma filha de 12 anos à beira da morte. Nós temos uma senhora que vinha sofrendo de uma terrível hemorragia há 12 anos. Jairo, que há 12 anos desfrutava da alegria de ter uma filha. E uma mulher que exatamente há 12 anos sofria por tristeza, sofria com dores, sofria com exclusão, sofria com a solidão. E Jesus, ele se deixou ser buscado por ambas as pessoas, para que pudesse socorrê-los nas suas aflições. Na verdade, muitas pessoas iam em busca de Jesus. Algumas apenas por curiosidade. Algumas apenas para ver os milagres e ficarem admirados com aquele homem que fazia maravilhas. Outros iam até Jesus para criticá-lo, para julgá-lo, como os fariseus. Alguns apenas pelas bênçãos materiais, como cura, como pão. No entanto, irmãos, algumas pessoas foram a Jesus motivadas pela fé que tinham nele. Jesus era acessível a todas as pessoas. Até mesmo aqueles que iam em busca do pão. Até mesmo aqueles que iam apenas olhar. Até mesmo aqueles que iam em busca dos próprios interesses. Não foi assim com aquele jovem rico que, mestre, eu quero te seguir. E quando Jesus dá a sua palavra para ele, a sua orientação, ele, entristecido, segue pelo caminho. Não o caminho de Jesus, o outro. Irmãos, Jesus era acessível a todos, mas só os que crerem nele, que creram nele, receberam a sua bênção e a sua salvação. Você tem consciência de que Jesus, ele está acessível a você o tempo todo? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele está acessível a você em todo o tempo. Nas horas alegres e nas horas difíceis, Jesus está acessível a você. Nas suas maiores aflições, nas noites mais escuras, nos caminhos mais difíceis, Jesus, ele está acessível a você. Que você pode encontrar nele graça e força para essas aflições. Que com motivação você tem... E agora eu te pergunto, com que motivação você tem buscado a Jesus nas suas orações? Se é que você tem buscado a Jesus nas suas orações. Quando passamos por aflições, nós temos buscado a Jesus? Esse que está acessível, que está pronto, que disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Você tem orado ao Senhor? Não importa a sua condição, a sua classe social, não importa a maneira que você se encontre, não importa quem seja você, um religioso, alguém que conhece a palavra, alguém que não conhece, que talvez esteja assistindo esse vídeo, nunca ouviu falar da palavra de Deus, nunca ouviu falar do Evangelho, mas está ouvindo agora.
Ele pode atender a você e socorrer em todas as suas necessidades. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A segunda coisa que nós vemos é que Jesus, irmãos, ele não era apenas acessível, ele estava também disponível. Ele não era apenas acessível no sentido de que você podia chegar até ele, mas ele estava à sua disposição para te ouvir e para te ajudar na sua necessidade. Mais cedo eu citei o exemplo de líderes religiosos que vivem nos seus palácios e isolados de todo o povo. Algumas vezes esses líderes religiosos eles até chegam até as multidões para as pessoas beijarem a mão, mas não está pronto, não está disponível para ouvir e ajudar as pessoas. Como políticos também, eu citei o exemplo de políticos que fazem a mesma coisa. Descem para o baixo clero para ser aclamado pelas multidões ou pelos seus redutos. Alguns nem isso, né? Alguns se isolam totalmente porque não podem, nem o seu reduto mais o apoia. Mas não estão disponíveis para ajudar as pessoas. Cristo está acessível e disponível. No meio de tantas pessoas, Jesus foi sensível ao pedido de Jairo e ao toque da mulher enferma. Jesus se sensibilizou com a sua condição, com a condição miserável deles. E Jesus estava disposto não só a atender às suas necessidades físicas, mas também a salvá-los. Vamos olhar um pouco para Jairo. Diz o texto que ele era um chefe. Marcos acrescenta que ele era um dos chefes da sinagoga. Talvez o principal ancião lá da sinagoga. Na verdade, Jairo era o representante número 1 do estabelecimento religioso de Cafarnaum. As sinagogas eram governadas por anciãos. Eles eram os líderes espirituais que tinham a administração do local. Eles deveriam coordenar e garantir que tudo fosse conduzido corretamente na adoração pública. Eram homens de grande influência por causa da sua piedade e da sua religiosidade. Agora, lembre-se que Jairo fazia parte do sistema religioso dos judeus. Jairo era esse homem, um dos principais, talvez o principal, um dos grandes líderes desse sistema religioso. Sistema religioso esse que era totalmente contra Cristo. Talvez ele fosse até um fariseu, nós não sabemos. Mas com certeza, fariseu ou não, ele sofria muita pressão dos seus colegas para ser um líder religioso fiel às tradições rabínicas. Isso com certeza. E é esse homem que vem até Jesus. No entanto, ao contrário dos fariseus que repreendiam e zombavam de Jesus por comer com pecadores e beber com publicanos, Jairo se aproxima de Jesus humildemente e consciente de sua necessidade e do poder de Jesus para ajudá-lo.
Diz o texto que ele chegou ao ponto de adorar ao Senhor. Versículo 18. A palavra que Mateus ele usa aqui para dizer adorar, que Jairo adorou Jesus, essa palavra significa prostrar-se diante de alguém, a ponto de beijar os seus pés, como uma expressão de reverência e honra, como um ato de fé. Aquele religioso, aquele dos principais da sinagoga, que tinha toda a pressão de toda a sociedade para ser um exemplo de tradição, ele chega até Jesus e adora Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece toda a grandeza de Jesus, todo o poder de Jesus. Essa foi a atitude de Jairo em relação a Jesus. É importante destacar que Jairo ele residia em Cafarnaum, ele morava naquela cidade. E ele foi testemunha de muitos ensinamentos e de muitos milagres realizados por Cristo ali em Cafarnaum. Quando Cristo ia para as sinagogas, quando Cristo pregava, quando Cristo fazia os seus milagres, Jairo ele presenciou muito disso. Talvez tudo que tenha acontecido ali. Só que ao contrário dos fariseus incrédulos, ele começou a enxergar que Jesus era o Cristo. É bem verdade, irmãos. É bem verdade que a sua fé, nesse momento, ainda era pequena e um pouco inadequada. Pois essa fé estava meio que misturada com o desejo egoísta de permanecer com sua filha. Sabe esse desejo egoísta? Que eu quero permanecer com a minha filha. É egoísta assim, no sentido de que ele queria, estar com a filha. Então a sua fé estava misturada com esse sentimento humano, o que é natural. A Bíblia afirma que a menina tinha 12 anos. E essa era uma idade muito importante para uma menina judia. Essa idade que indicava que ela estava deixando a infância e se tornando uma mulher, segundo a cultura judaica. Era um momento festejado pela família, era um momento de alegria, de festa. Mas justamente quando Jairo festeja o florescimento da feminilidade de sua filha, uma sombra de morte se levanta sobre sua casa, atingindo justamente a filha amada. Acontece que o Deus soberano usou essa circunstância adversa para conduzir Jairo até Cristo e até a fé, bem como para revelar o poder de Cristo sobre a morte e a sua disponibilidade em atender às necessidades das pessoas que se aproximavam dele. A verdade é que Deus já estava trabalhando a fé no coração de Jairo. Quando Jairo ele via os milagres, ele ouvia falar dos milagres, ele ouvia o ensinamento, ele ouvia falar de Jesus, Deus estava trabalhando a fé no coração dele. Note que ele não leva em conta a pressão social dos seus colegas. Ele não leva em conta o que os seus colegas de sinagoga, o que as pessoas iriam falar ou pensar sobre ele. Ele não leva em conta o seu prestígio como líder da sinagoga. E nem mesmo aquele sistema religioso que nada podia fazer. Nenhum deles. Nem a sociedade, nem os seus colegas, nem o seu sistema religioso. Nada podia fazer absolutamente coisa alguma por sua necessidade. Como a mulher que gastou muito dinheiro e nada pôde resolver o seu problema. Mas nada disso, irmãos, impediu esse homem de chegar até Cristo e adorá-lo com fé. O que nós podemos dizer sobre essa atitude de Jairo? Nós podemos destacar duas coisas importantes sobre a atitude deste homem diante de Cristo. Primeiro, que ele reconheceu que ele tinha uma profunda necessidade e por isso se dirigiu a Cristo em busca de socorro. Se uma pessoa não perceber a necessidade de Cristo, ela não virá a ele em busca de ajuda. Essa é a realidade do homem no seu estado natural. Ele se acha autossuficiente. Ele não precisa de Deus para nada. Ele principalmente quando vai tudo bem na vida. Quando um ser humano, um homem ou uma mulher, quando vai tudo bem na vida dele, ele se acha autossuficiente.
Normalmente, a pessoa que está no seu estado natural, que não conheceu a fé, que não conheceu ainda Cristo, ele não lembra de buscar a Deus nem a sua ajuda. Acontece, irmãos, que é Deus quem desperta o coração do homem para a necessidade de Deus. Às vezes, Deus coloca o homem numa situação de angústia e de aperto. Deus nos faz experimentar uma situação de desespero para despertar nele a necessidade de ir a Cristo. Talvez até aquele momento Jairo conhecia e admirava o poder de Cristo. Ele ouvia, ele via tantas coisas, admirava o poder de Cristo. Mas, quando ele viu a sua filha à beira da morte, o Senhor Deus desperta nele a necessidade de ir até Cristo. A necessidade de buscar socorro em Cristo. É bem verdade, irmãos, que a princípio, como eu disse anteriormente, o seu motivo não era totalmente puro. Ele não veio primeiramente porque ele tinha um grande amor por Cristo. Não foi por isso que ele veio. Ele veio porque ele estava sofrendo profundamente a dor de ver uma filha de 12 anos doente e praticamente morta. São as pessoas com necessidades que vêm até Cristo. Qual é a sua necessidade? O que tem trazido aperto para o seu coração? Os seus próprios pecados têm trazido aperto para o seu coração? A rebeldia de um filho? A preocupação com o sustento da família? Desemprego? Doença? A dor do luto? Dos problemas econômicos, sociais do país? As fraquezas da igreja? Venha a Cristo e apresente a sua causa a Ele. E mesmo, ainda, que a sua fé, a princípio, seja fraca e pequena, e o seu motivo seja até um pouco egoísta, como Jairo, saiba que Jesus não te desprezará de forma alguma. Saiba que Jesus estará à sua disposição para lhe acolher. A segunda coisa que nós vemos em Jairo é a sua fé no poder de Cristo sobre a morte. Nós vimos que Mateus ele fala, nós vemos que Marcos e Lucas relatam que a menina estava prestes a morrer, enquanto Mateus destaca que ela já tinha morrido. Nos textos que nós lemos. Como explicar essa diferença? É bem provável que Jairo ele tenha feito pedido para Jesus 2 vezes. Primeiro, para curar a sua filha quando ainda estava viva. E ao receber no caminho a notícia de que ela tinha morrido, Jesus o acalmou e o encorajou a crer. Ele, portanto, creu no Senhor e o pediu para ressuscitar a sua filha. A fé de Jairo começa, então, a crescer e a amadurecer. Ele reconhece que só Cristo pode ajudá-lo. Até aquele momento, ele foi testemunha de muitos milagres que Jesus tinha feito em Cafarnaum. Jairo deposita sua confiança no poder de Cristo e o Senhor se dispõe a ajudá-lo. Você crê que o Senhor é poderoso e misericordioso para cuidar de você e da sua família? Você crê que Ele é poderoso e misericordioso para te dar a fé, sarar as tuas dores e perdoar os seus pecados? Que Ele é poderoso e misericordioso para ressuscitar aquele seu filho descrente para uma nova vida? Que só Ele pode dar vida para pecadores que estão mortos? Creia no Senhor. Clame pelo seu socorro. Clame ao Senhor. Ele é acessível, está sempre à disposição para te socorrer. Ele é poderoso para salvar. Ele é cheio de misericórdia, irmãos. O nosso texto diz que Jesus se levantou e seguiu a Jairo. Isso significa que Jesus, ele prontamente atendeu a Jairo. Diz o texto, levantou-se e o seguiu. Literalmente,
Literalmente, Jesus, quando Jairo fala com ele, se levanta e segue. Alguns dizem que estava ali na mesa de Mateus ou estava descansando pelo caminho, mas o fato é que ele se levantou e seguiu a Jairo, imediatamente. O termo destaca, irmãos, que Jesus entrou em ação imediatamente, sem qualquer tipo de cerimônia. Ele apressou os seus passos para ir à casa do chefe da sinagoga com alguns dos seus discípulos, para trazer vida onde havia morte, alegria onde havia tristeza, para trazer esperança onde havia desespero e bênção onde antes era maldição. Jesus, ele está sempre disponível para atender às suas necessidades. Ele não diz a você: eu estou muito ocupado, volte amanhã. Eu preciso descansar agora, venha outra hora. Bate aqui mais 6 ou 7 vezes que aí eu vou te atender. Nada disso. Cristo está sempre disposto a nos atender. A Bíblia afirma que o Senhor não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Salmo 66. Salmo 66. Versículo 20. 66, 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele mesmo prometeu: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. A questão é: você tem ido ao Senhor? Você tem colocado diante dele as suas preocupações? Pela oração, pela súplica? Você tem ido até o Senhor? Tem chegado até Ele com suas necessidades? Irmãos, uma vez que o Senhor é acessível e disponível a todos que vinham a Ele com necessidade, com fé, olha que coisa interessante. Houve um atraso na sua chegada até Jairo. Ele se levantou imediatamente. Ele estava ali, Jairo chega: mestre, a minha filha adora Jesus, né? Minha filha está à morte, venha. Põe a mão, ela vai ficar curada. Jesus imediatamente se levanta e vai. No meio do caminho tem um atraso. Jesus para atender a necessidade de uma outra pessoa. Uma mulher que estava enferma fazia 12 anos. Não que Jesus fosse limitado, mas esse atraso, ele foi proposital dentro da soberania de Deus. Não só para livrar aquela mulher da enfermidade, mas para revelar o poder de Cristo sobre a morte. E por causa desse atraso, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Nosso texto mostra que no meio do caminho para a casa de Jairo, Jesus sofreu uma interrupção. Vamos lá em Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Aliás, perdão, é Mateus. É Mateus 9, 20. Mateus 9, 20.
E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. 21. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Em todo o seu ministério, Jesus foi interrompido várias vezes. Isso aconteceu quando ele estava falando com a multidão, Marcos 2, 1 em diante. Conversando com seus discípulos, Mateus 16, de 1 para frente. Quando Jesus estava viajando, também foi interrompido, Mateus 20, 29. Dormindo, foi interrompido, Mateus 8, 24, 24. E orando, Marcos 1, 35. A todo tempo as pessoas interrompiam Jesus. Em nenhum desses momentos, meus irmãos, em nenhum deles, Jesus ficou chateado, revoltado ou desnorteado, sem saber o que fazer ou dizer. Em todo o tempo, ele estava sempre disponível e acessível para todos. O que nós chamaríamos de interrupção, para Jesus, era uma oportunidade de ouro para transmitir graça e poder, a fim de restaurar a vida das pessoas. Observe que não é Jesus que toca nessa mulher para que ela fosse curada. Não é ele que estava passando e viu a mulher, deixa eu tocar nessa mulher para curar. Não, não foi isso que aconteceu. A mulher que se atreve a tocar em Jesus. E Jesus está consciente de que algo extraordinário aconteceu. Ele liberou do seu poder para restaurar a saúde daquela mulher. Aqui nós podemos fazer algumas observações importantes. Primeiro, a condição miserável daquela mulher. Enquanto Jairo ele desfrutou 12 anos de alegria com a companhia, o desenvolvimento saudável da sua filha, esses mesmos 12 anos para aquela mulher, meus irmãos, foi de sofrimento. Ela sofreu por esses 12 anos de uma grave doença, viveu isolada da vida comum, totalmente isolada, afastada do dia a dia e da presença das pessoas. Qual a doença daquela mulher? Ela tinha um fluxo sanguíneo que a fazia perder muito sangue. Há algumas controvérsias, algumas falas. Há quem diga que era um fluxo constante, sem interrupção. Outros estudiosos entendem que esse fluxo, ao longo de 12 anos, ocorria periodicamente, impossibilitando-a de se sentir forte e saudável. O fato é que ela procurou Jesus no momento em que essa doença a afligia. Independentemente disso, a doença era bastante séria, porque ela já tinha gasto muito dinheiro com os médicos e não conseguiu se curar. Não era um caso de problema menstrual comum de uma mulher, mas uma grave doença hemorrágica que muito a enfraquecia. Além disso, essa doença tornava aquela mulher cerimonialmente impura. De acordo com a lei de Deus, vamos ver lá Levítico, capítulo 15. Onde trata da lei cerimonial de Deus. Versículo 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estás imundo, portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpo. Tudo o que aquela mulher tocava se tornava impuro. E quem ela tocasse também se tornava impuro.
Isso significa que ela não tinha acesso à sinagoga, provavelmente não tinha marido, se tinha, ela talvez fosse divorciada ou ter sido abandonada por causa dessa doença, sozinha, abandonada e afastada de tudo e de todos, considerada por todos imunda. O fato é que essa doença a excluía totalmente de todas as relações humanas. Durante 12 anos, esta pobre mulher viveu em total isolamento. Não podia estar no templo, não podia estar na sinagoga, não podia ter uma vida comum, estar com a família. Era uma situação dolorosa e eu digo desoladora. Desoladora, irmãos. Humanamente falando, não sei como que essa mulher aguentou 12 anos nessa situação. Humanamente falando, a doença dela era incurável. O dinheiro não foi suficiente. Nenhum médico pôde ajudá-la. Se o fluxo de sangue era constante ou não, a condição dela era terrivelmente miserável e a afligia física, social e religiosamente. Mas essa condição deu a ela coragem de adentrar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Foi arriscado. Ela arriscou tudo. Ela não tinha mais nada. E ainda assim, secretamente, ela vai e entra na multidão e fala: vou tocar em Jesus. Assim como Jairo, ela sentiu que tinha essa profunda necessidade e ela creu. Ela creu que Jesus tinha poder para curá-la. Ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Ela sabia disso. E foi o que aconteceu. Olha lá, Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Há duas verdades que aprendemos aqui. A primeira é que essa mulher foi curada e salva pela soberania de Deus e não propriamente por sua fé. Observe que há uma multidão ao redor de Jesus. E também que Jesus já tinha curado muitas pessoas. Jesus vinha fazendo uma série de milagres, a multidão seguindo Jesus. Muitas pessoas curadas, muitas pessoas... Mas nem todos que seguiam Jesus, que iam atrás de Jesus, ou que foram curados por Jesus, nem todos necessariamente creram nele para a salvação. Mas ao ser tocado por aquela mulher, Jesus dispôs a ela o seu poder e lhe restaurou não só a saúde, mas declarou-lhe a sua salvação. A tua fé te salvou. O verbo usado aqui, em salvou, é o mesmo para a salvação do homem. Pelo poder de Cristo, ela foi restaurada no corpo e na alma. Não somente sua cura física, mas também a sua fé e a sua salvação foram dádivas graciosas de Cristo para ela. Ao mesmo tempo em que a fé é um dom de Deus, é um dom, é dado por Deus, ela é também um instrumento pelo qual nós somos salvos. Somente quem vai a Cristo, toca nele, pela fé, é que será salvo. Foi assim com Abraão, com Raabe, com o próprio Mateus, com Jairo e agora com esta mulher. O poder e a graça de Cristo estão acessíveis e disponíveis para todo aquele que, reconhecendo a sua necessidade de salvação,
toca nele e o abraça pela fé. Sem o toque de Cristo, não há salvação. A segunda coisa que nós vemos é que Jesus é onisciente para distinguir o contato superficial da multidão com o toque da fé daqueles que realmente confiam no seu poder para salvar. Os discípulos disseram: todo mundo toca nele e ele fala: quem me tocou? Jesus é acessível, disponível e tocável a todos que realmente sentem necessidade da salvação e que confiam que só Ele pode salvar. Irmãos, Jesus sonda os corações. Ele sabe quem o segue e o busca com fé e sinceridade de coração. Os que apenas se admiram com as suas obras ou vivem um cristianismo hipócrita não desfrutam do seu toque salvador, mas estão debaixo do seu juízo. Eu pergunto: quem é você no meio da multidão? O que Jesus pensa de você? O que você pensa de Jesus? Você busca na sua necessidade? Você crê que Ele pode te salvar? Saiba e creia que Jesus é o Filho de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Por seu Espírito Ele se move neste mundo para tocar na sua vida, a fim de purificar você da doença do pecado, levantar você da morte e conceder a você a fé salvadora que lhe garante perdão e vida eterna. Amém. Vamos, amados irmãos, em resposta a esse sermão, eu os convido a sentados mesmo, vamos ao cântico do Salmo 70, mas pense nisso. Jesus está disposto, disponível, acessível, tocável para salvar você, a sua família e para te dar uma nova vida. Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar, ser pressuroso em acudir, tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem no meu mal sente prazer, vergonha faça recuar, quem diz bem feito muito bem, quem te procura, ó Senhor, fogue, jubile sempre em ti, magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer, amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos juntos orar ao Senhor, o autor da vida e da salvação. Feche seus olhos. Deus poderoso, Deus amoroso,
Nós permanecemos diante do Senhor, ó Deus, e agora alimentados pela Tua palavra, tendo tido a alma alimentada e edificada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós entendemos que o Teu Filho amado está disponível, acessível, disposto e pronto a nos ajudar. Que nós possamos, Deus, em todo tempo nos lembrar que nós temos um Salvador, que nós temos um que se compadece de nós, que intercede por nós, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, e de onde Ele nos abençoa com a sua graça e com o seu Espírito Santo. Deus, que nós possamos nos recorrer ao Senhor nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, que nós não fiquemos como perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Deus, que nós possamos nos aplicar à vida de oração, à Tua palavra, confiadamente nos achegando ao Senhor todo o tempo, confiadamente nos achegando ao Teu trono de justiça, de amor e de misericórdia. Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deus, por aquele que, como a filha de Jairo, estava à morte. Talvez não seja uma morte física, mas está à morte por causa do pecado. Nós oramos por esse, Senhor, da nossa casa, da nossa família, que estão necessitados do Teu toque. Que eles possam chegar ao Senhor e tocar-te, ó Deus, como aquela mulher que tocou a orla das vestes de Jesus e recebeu virtude e poder, cura e salvação. Senhor, alcance a nossa casa, a nossa família, a nossa vida com cura e salvação. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que aqui está nesse momento, estenda as suas casas, seus familiares, seus entes queridos, a Tua graça, o Teu amor, e faça, Deus, o milagre acontecer naquele lugar. Aqueles que estão no meio de nós doentes, se for da Tua vontade, Deus, que sejam impactados com a cura que vem de Ti. Os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje cultuando, que por motivo legítimo, Senhor, de enfermidades próprias ou em familiares, que eles sejam alcançados pelo Senhor agora, Deus. Nós temos irmãos que estão necessitados do Teu toque. Visita cada um deles, visita suas casas, suas famílias. Nós clamamos ao Senhor, nós rogamos ao Senhor Jesus. Concede-lhes cura aos seus familiares, mas concede-lhes também, Deus, fortalecimento espiritual. Concede-lhes também fortalecimento para poder estar conosco novamente, em breve, de acordo com a Tua santa vontade, com a Tua soberania e a Tua providência, Deus. Aqueles no nosso meio que estão passando por dificuldades na sua casa, na sua família, seja ela de ordem humana, de ordem financeira, Deus, dentro da Tua providência, da Tua soberania, nós rogamos ao Senhor que os abençoe, que os alcance. Os nossos irmãos em Cristo, espalhados por esse Brasil, pelo mundo, nas igrejas fiéis, irmãos queridos que estão passando também por problemas, por dificuldades, alcança-os também, Senhor, nós Te pedimos. Traga de volta, Deus, a alegria onde não há mais, onde reina a tristeza. Traga de volta a paz onde tem reinado lutas e dificuldades. Traga a Tua bênção financeira, para que o Teu reino também cresça nessa terra, para que o Evangelho verdadeiro se propague. Senhor, abençoe os Teus servos, os Teus filhos, espalhados pelo mundo,
que nós possamos ter condições, Deus, de pregar o Evangelho verdadeiro, de que o Teu reino cresça, traga pessoas às igrejas fiéis, aqueles que devem ser salvos, acrescenta, Senhor, aqui e em todo o mundo, Deus, alcança os perdidos, traga paz, Deus, àqueles que estão sendo aflitos, afligidos, traga refrigério e força aos que estão sendo perseguidos por amor do Teu nome, sendo proibidos de cultuar, sendo proibidos de professar a fé, que eles possam permanecer fiéis a Deus. Assim como nós, as perseguições que sofremos, talvez sejam perseguições diferentes, mas que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. Que nós possamos permanecer fortalecidos e sendo fortalecidos a cada dia, Deus. Sendo fortalecidos a cada nova luta e a cada nova dificuldade, vencendo as aflições, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Que nós possamos permanecer tendo bom ânimo em todo o tempo. Mais uma vez eu peço, Senhor, abençoe a Tua igreja. Senhor, que nós possamos estar muitas outras vezes reunidos em torno do Teu santo nome, cultuando ao Senhor e servindo ao Deus todo Criador. Deus abençoa a nossa semana, os nossos trabalhos, estudos, nossas famílias, que nessa semana, em todo o tempo, nós nos lembremos que o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra, naquele que é poderoso e está disponível, acessível e está pronto para nos atender em todas as nossas necessidades. É assim que nós te oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Está encerrado, meus irmãos.